Prezadas alunas, nesta apresentação sobre engrenagens, nós vamos ver os principais tipos de transmissões, os principais tipos de engrenagens. Isto será visto na primeira parte. Na segunda parte, nós vamos entrar em detalhes na nomenclatura de engrenagens, forças atuantes e tipos de falhas em engrenagens. Então vamos começar com as transmissões. As transmissões podem ser realizadas através de sinais elétricos nas transmissões elétricas, através de sistemas hidráulicos e ou pneumáticos nas transmissões hidráulicas e transmissões pneumáticas, como também através das transmissões mecânicas, que vai ser o nosso foco nesta apresentação. Existem, claro, transmissões combinadas, eletromecânicas, hidráulico-mecânicas e assim por diante. O nosso foco vai ser única e exclusivamente nas transmissões mecânicas. As transmissões mecânicas podem ser realizar através do contato direto, como por exemplo rodas de fricção, quase não é usada, mas cames e principalmente as engrenagens, como nós estamos vendo aqui, que vai ser o nosso foco. Existem também as transmissões através de ligações flexíveis, muito utilizadas. Os grandes exemplos são as correias, correntes e, às vezes, cabos de aço. E, por fim, a transmissão mecânica pode se realizar, por ligações rígidas, como biela, manivelas e excêntricos. Além de transmitir potência, existe, às vezes, a necessidade de se alterar o sentido do movimento, o tipo de movimento, de rotação para translação. Isso pode ser feito, por exemplo, através de um mecanismo cames-seguidor. Nesse caso aqui, a came, um excêntrico, gira nesse sentido, e o seguidor que está ligado a ele tem um movimento alternativo, como mostrado aqui. Ou seja, o movimento de rotação da came é transformado no movimento alternativo do seguidor. Este é um exemplo. O outro exemplo, bastante utilizado em motores de combustão interna de automóveis, é o mecanismo biela-manivela. Nesse caso, ocorre a explosão, o pistão tem um movimento alternativo nesse sentido e, através da biela e da manivela, transforma esse movimento alternativo na rotação que, através de um sistema de transmissão, chega na roda do veículo. Então, ao movimento alternativo do pistão, transforma-se no movimento de rotação que faz com que o carro ande. E, por fim, existe um mecanismo de engrenagem já chamado peão cremalheira, onde o peão gira, esse aqui é o peão, ele gira e a cremalheira tem um movimento alternativo. Esse sistema nós vamos daqui a pouco vê-lo mais em detalhe. Existem vários tipos de engrenagens e eu vou dar uma visão geral aqui. Existem engrenagens de dentes externos, como todas essas aqui, e engrenagens de dentes internos, como esta aqui. Observe que essas engrenagens, os dentes são internos. As engrenagens podem ser cilíndricas, de dente reto ou helicoidais, como pode ter a forma de um cone, como essa aqui, as engrenagens cônicas. Aqui é o sistema de peão cremalheira que eu já falei. Aqui um sem-fim coroa. Nós vamos estudar individualmente cada um desses tipos de engrenagens. Os principais tipos que existem são essas aí: engrenagens cilíndricas de dente reto, engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, engrenagens cônicas, peão cremalheira e parafuso sem fim. São os principais tipos e serão o foco das nossas próximas slides, dos nossos próximos slides. Desculpe-me. Vamos começar pelas engrenagens cilíndricas de dentes retos, que são as engrenagens talvez mais utilizadas, são as mais baratas. Elas têm os dentes são usinados de maneira paralela ao eixo de rotação, assim os eixos de transmissão de movimento são paralelos entre si, tá certo? E tanto todas essas engrenagens, como a única exceção, as relações de reduções delas são de no máximo de 1:10, por questões de tamanho. Nós vamos ver isso em outra apresentação de trens de engrenagens. Mas fique bastante claro, todos os tipos de engrenagens, com uma única exceção, que é o par sem fim coroa, que eu vou falar já já, a relação de redução máxima é de 1:10.
Uma outra observação que eu vou usar aqui em engrenagens cilíndricas de dentes retos e que vale para todas as demais. Eu sempre tenho um par acoplado. O peão, que é o menor elemento, é sempre acoplado na coroa, que é o maior elemento. Então a gente sempre fala par peão-coroa, independente do tipo de engrenagem. Exceção é uma outra exceção que eu vou falar já já, mas é que é o par peão-coroa. Isso vale para engrenagens cilíndricas retas, como para todas as demais que nós veremos. Além das engrenagens cilíndricas retas, existem as engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Nesse caso, os dentes eles são inclinados em relação ao eixo de rotação. Elas podem ser retas, como pode ser de uma forma curva, tá certo? A grande vantagem desse tipo de engrenagem é que ela permite transmissão de movimento entre eixos que são paralelos entre si, como nesse par peão-coroa aqui, como nesse par aqui, o peão, o eixo do peão tem essa direção, o eixo da coroa tem essa direção. Ou seja, a transmissão do movimento de rotação e transmissão de potência e torque do peão para a coroa ocorrem em eixos que são concorrentes entre si. Essas engrenagens têm um custo maior, mas são mais silenciosas e têm como consequência o aparecimento de componentes de forças axiais. Nós vamos estudar isso em detalhes mais adiante. Além das engrenagens cilíndricas, retas e helicoidais, existem as engrenagens cônicas. O nome já diz tudo. Elas têm um formato cônico, tá certo? Elas também transmitem movimento entre eixos que são concorrentes entre si. Esse eixo aqui, nesse caso, é ortogonal, em todos os dois casos. Essas engrenagens têm uma utilização bastante grande, principalmente nos diferenciais de automóveis. Está vendo aqui? Isso é um diferencial, todo automóvel tem isso. Esse eixo vem do motor, que é uma engrenagem cônica, está acoplado, o peão que está no eixo acoplado nessa coroa, e aí o movimento do motor que está aqui é transmitido para as rodas nesse semi-eixo direito, semi-eixo esquerdo, e ocorre a transmissão. Isso é um diferencial de automóvel, onde a utilização de engrenagens cônicas é bastante usual. Nós temos ainda um par de engrenagens chamado peão-cremalheira, onde é, na verdade, uma engrenagem cilíndrica de dentes retos, ou podia cilíndricas helicoidais também, o mais comum é cilíndricas de dentes retos, onde a coroa ela tem um diâmetro infinito. Observe que é o par peão, em vez de ter a coroa, ela é, entre aspas, cortada e alongada. E o grande objetivo desse par peão-cremalheira, eu já mostrei lá no início da apresentação, é a transformação do movimento de rotação em translação da cremalheira. Todo o dimensionamento desse par peão-cremalheira é semelhante ao par de engrenagens cilíndricas retas. E por fim, nós temos um par chamado parafuso sem fim coroa, onde aqui é na verdade um parafuso, que é chamado de parafuso sem fim, que ele é acoplado a uma engrenagem normalmente cilíndrica helicoidal. É o mais comum, que é a coroa. A grande vantagem desse par sem fim coroa é que ele permite relação de reduções extremamente elevadas, até 200 para 1. Eu falei há pouco que todo par de engrenagens, um par simples, a relação de redução de velocidades é de no máximo 1 para 10. Na prática, ninguém usa 1 para 10, usa 6 para 1, 1 para 6, 1 para 5. Se eu quiser utilizar um grande valor de redução, 1 para 100, 1 para 200, a gente usa um par sem fim coroa. E isso vai ter uma consequência, que eu vou falar já já, tá certo? E aqui tem um outro tipo, os eixos podem ser perpendiculares, ou aqui outro ângulo qualquer. Uma grande consequência disso aí é que o par sem fim coroa tem um atrito muito maior do que os outros tipos de engrenagens e com isso o rendimento ele é menor. E assim nós terminamos essa primeira parte de engrenagem, onde nós vimos os principais tipos de transmissões, desculpe-me, de uma maneira genérica. Vimos os tipos de engrenagens, cilíndricas retas, cilíndricas helicoidais, cônicas, sem fim coroa e peão-cremalheira. Na segunda parte, na segunda e última parte, nós vamos ver as nomenclaturas de engrenagens, as forças atuantes em engrenagens e as falhas que ocorrem nas engrenagens. Muito obrigado e espero que vocês assistam à segunda parte.